Ô, Carla, você falou aí do André Lara Rezende, me lembrou de uma outra questão que eu queria repercutir com vocês dois. Eu já estava me despedindo, mas aí não tinha como não falar sobre esse assunto. Inclusive, né, o Haddad disse, né, na sexta-feira que ele discorda da ideia que vem sendo defendida pelo André Lara Rezende, pelo economista, de que o Brasil corre risco fiscal, é exagerada, né? O André tem falado muito isso, entre outras coisas, por ter a sua dívida pública em reais. O ministro ainda foi muito ali técnico, acredito, né, na hora que ele defendeu naquela questão, que ele disse, né, que default seria mais ali relacionado a uma pressão inflacionária interna. Ele até comparou a economia, se eu não me engano, que ele fez a comparação, alguma economia, acho que foi a Argentina, se eu não me engano, e uma da própria do Tayyip Erdogan, né? Ele fez aquela comparação da Turquia, né, usando ali que seria errado ter essa visão. Diz que concorda com a ideia, né, do Brasil ser soberano com as reservas cambiais, e sem dívida em dólar, mas eu queria entender um pouquinho da visão também de vocês sobre essa fala, tanto do André Lara Rezende quanto do Haddad. Vou começar com o Van Dijk agora. Bom, Paula, o Brasil, obviamente, tem um risco fiscal grande. O risco fiscal não quer dizer que você tem um risco fiscal internacional, mas você pode ter um default em real para detentores da dívida que são domésticos. Quer dizer, isso já aconteceu e pode acontecer de novo, né? Isso não é novidade. Obviamente, o Brasil já passou de um nível, vamos dizer assim, prudente de relação dívida-PIB, apesar de ter caído, mas a relação dívida-PIB em países de renda média como o Brasil estão na média em torno de 48%, abaixo de 50%. O Brasil hoje tem 73%. Obviamente, isso cria uma pressão no governo. A gente tem que rever gastos. As ideias mais recentes do André Lara Rezende, que virou um adepto de MMT, né, que é uma tese econômica baseada em nenhum tipo de experimento empírico, não existem dados empíricos, é um construto acadêmico, principalmente de acadêmicos de universidades secundárias nos Estados Unidos, que pensam que existe um limite para a taxa de crescimento da dívida em função da taxa de crescimento do PIB. O problema é que a taxa de crescimento da dívida, ela é sempre certa, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande de estimar crescimento de longo prazo, especialmente porque a gente tem dificuldade de prever eventos espúrios, né? Que são choques estocásticos. São, vamos dizer assim, obras de Deus que acontecem. Do nada você tem uma pandemia, do nada você tem um banco que quebra, que existe um processo sistêmico, que você não tinha empregado aquelas regras prudenciais que eram necessárias, fez empréstimos que começam a não ser pagos e o mundo acaba no que aconteceu em 2008. Quer dizer, é muito difícil você conseguir prever isso. No entanto, a taxa de crescimento da dívida certa está lá. E ela se acirra com o aumento da taxa de juro interna. Então, nós temos um problema nas nossas mãos. Por isso que eu discordo veementemente do nobre professor André Lara Rezende. E a gente tem, sim, um risco fiscal. Ele é uma das maiores razões que a taxa de juro está onde ela está, né? A taxa de juro não está lá somente porque nós gostamos de juro alto. E o risco fiscal, uma vez que a gente abriu mão da âncora fiscal, você tem o outro lado da moeda, a irmã gêmea dela, que entra em ação para impedir que a gente tenha uma aceleração rápida da inflação, que é a política monetária. Queria ouvir sua visão, sua opinião também, Carla, por favor, sobre este tema. Claro. Bom, primeiro, eu acho que esse é um tema muito mais filosófico do que efetivo, e ele está muito na margem da teoria macroeconômica, tá? Por que o André Lara Rezende defende esse processo? Qual é a perspectiva que está por trás da ideia dele? Ora, se nós emitimos a moeda, que é a moeda que nós pagamos nossa própria dívida, nós podemos emitir essa moeda sempre e pagar a nossa própria dívida se as pessoas confiarem na nossa moeda. Ponto. Então não existe o risco de insolvência em um caso desses. Perceba que ele está falando de uma possibilidade que é uma possibilidade extremamente remota, ela dificilmente acontecerá. Isso é mais para distinguir a característica da dívida externa e da dívida interna, porém, isso tem um impacto muito grande sobre a inflação. Por quê? Porque se você emite invariavelmente e indiscriminadamente a sua moeda,
para pagar as suas dívidas, você pode até não dar um calote, mas você tem um impacto sobre a inflação, porque você está aquecendo a economia, você está aumentando a base monetária. E aí o Banco Central é obrigado a reagir a esses processos e aumentar a taxa de juros para corrigir essa inflação em processo de aquecimento. E isso, inevitavelmente, tem um impacto, né? Uma bola de neve, praticamente. Tem um impacto sobre o endividamento público. Então, é um movimento que ele se retroalimenta, tá? Mas essa discussão, mais uma vez, ela é importante, mas ela está muito mais numa esfera filosófica e dificilmente ela será fundamental nas diretrizes dessa política fiscal. Agora, trazendo um pouquinho para a realidade, né? Puxando lá pelo pé toda essa discussão que a gente teve e voltando aqui para o mundo real. Tá? Dificilmente ela terá algum impacto efetivo sobre essa âncora fiscal que será desenhada. Por que eu digo isso? Porque essa âncora fiscal, pelo que nós estamos vendo, existem 3 possibilidades de fazer uma âncora fiscal. Vamos lá. Uma, né, sendo o mais simplista possível. Na verdade, tem 4 possibilidades. Sendo o mais simplista possível. Ou você ataca o nível de gastos, que é justamente o que nós temos hoje, que é o teto de gastos. Ou você ataca o nível de dívida, que é uma junção de receita versus gastos. Ou você opta por uma variável de controle, que é a receita, que é uma variável que não dá para controlar, porque depende de eventos externos. Ou a 4ª possibilidade, que é você fazer, né, uma junção, uma âncora híbrida, que leva em conta mais de um desses fatores. Nós estamos muito próximos de ver uma âncora híbrida. O que seria preocupante se nós tivéssemos uma situação diferente? Nesse caso, né, que essa perspectiva do André Lara Rezende fosse conduzida para o cerne dessa política fiscal. Seria preocupante se nós tivéssemos uma âncora com base, né, na dívida, que aí você teria uma dívida em moeda doméstica e você não precisaria, né, ter processos para contenção dessa dívida, uma vez que você consegue pagar ela em qualquer cenário. Né? As coisas não são tão simples assim, tá? Existe um debate muito mais profundo por trás disso, e essa é uma simplificação até esdrúxula, e eu acho que não justa com o André Lara Rezende, porque existem movimentos, existem coisas que estão sendo debatidas que, de fato, trazem um bom debate sobre esse processo. Mas isso não será trazido para essa âncora fiscal, tá? Então, acho que esse debate, mais uma vez, ele é legal, ele é relevante, mas ele não será trazido para essa composição da âncora fiscal, tá? E, assim, a possibilidade disso gerar uma desordem nas contas públicas, de gerar uma desancoragem completa, de provocar um novo problema inflacionário na economia, ela é muito baixa, tá? Então, mais uma vez, essa é uma discussão legal, é uma discussão que está na esfera acadêmica ainda, que não está por trás de nenhuma âncora fiscal que foi desenhada no mundo e que dificilmente será trazida para o Brasil, dado o histórico recente, dada a pluralidade das pessoas que estão desenhando essa âncora fiscal, dada a pluralidade das pessoas que contribuíram para essa âncora fiscal de uma forma ou outra, dos setores da sociedade que contribuíram para essa âncora fiscal de uma forma ou outra, e dada a necessidade do nosso país nesse momento de ter, sim, algo que faça com que nós nos aproximemos dos países dos nossos pares, né, que tem uma relação de dívida pública mais baixa e não implique em um problema futuro para a nossa economia.